limpa, nos lava, aparece em nós, volta, vem em nós a força, a graça da qual nós fomos criados, vem o selo marcado em nós da imagem e semelhança do nosso Criador. É isso que acontece conosco quando nós deixamos o Senhor fazer isso em nós. Como eu disse que há 25 anos atrás, que eu fiz a minha primeira experiência do amor de Deus, eu cresci num lar católico, mas não praticante, assim, mais teoricamente, um lar teórico, né? uma religião mais teórica, mas do que mesmo experiencial. E meu pai era alcoólatra, minha mãe depressiva, e mesmo tive assim, uma situação tranquila, minha situação não era ruim, não era nada, mas cresci assim, numa situação sem experiência de Deus na nossa vida. E a partir de um tempo, quando eu peguei de 12, 13 anos para frente, meus pais nem mais participavam da igreja, nem iam, acreditavam, mas não iam mais, não participavam mais, porque aí, nessa época meu pai começou a beber muito, aí minha mãe tinha vergonha de sair com meu pai, então eles pararam até com a igreja e com tudo. E o meu pai, sempre fui muito agarrada a ele, muito grudada a ele. Então, eu com 13 anos, o meu pai já tinha me ensinado a jogar sinuca, me levava para o bar, eu aprendi a fumar com ele, aprendi a beber com ele, e jogar sinuca, e fazer tudo isso. Meu primeiro namorado com 13 anos foi meu pai que apresentou, meu primeiro salto, meu primeiro batom, essas coisas todas que me colocaram muito cedo, com 13 anos eu já era uma moça feita, sempre fui alta desse jeito, já dos 12, dos 11. Hoje em dia não sou alta, porque às vezes a geração é bem alta, hoje eu não sou, mas para mim a geração era bem alta, então sempre já fui assim. E eu fui ali me enfiando a partir dos 13, já fumando, eu só bebia pinga, não bebia outra coisa. Então bebia muita pinga, eu comecei a fumar cigarro comum, depois entrei na maconha, mas eu viciei mesmo, meu vício maior era comprimidos, era bolinhas, eram as coisas com bebida. E eu cheirava muito éter, cheirava muito clorofórmio, andava no bolso da calça, na mochila, essas coisas, tudo isso, e eu fui indo. Saí de casa para estudar, minha cidade é pequenininha, eu sou do Circuito das Águas, de Conceição do Rio Verde, e eu saí muito cedo, com 15 anos, para estudar, e tudo foi indo. E a minha mãe, mas o grande problema mesmo meu, onde desencadeou tudo isso, porque tudo isso, a minha bebida, tudo que eu cheirava, tudo que eu fazia, era tudo para que as pessoas me aceitassem junto com elas, para que a turma me aceitasse, para que o meu namorado aceitasse. Então a minha sexualidade era toda desregrada, toda atrapalhada, então tudo meu era atrapalhado, porque eu sempre estava buscando fazer agradar alguém e que as pessoas gostassem de mim. Eu tenho toque, sou bipolar, e naquela época, vou fazer 50 anos, nem sabia disso, nem falava de bipolaridade. Então eu já tinha esse problema sério dessa agressividade, dessa falta de humor, de ser briguento, de ser tudo aquilo, sem ninguém saber disso. Então já era um agravante das pessoas me quererem junto com elas. Então eu queria sempre fazer isso. E eu fui enfiando cada vez mais em tudo. Aonde o povo fazia alguma coisa que me aceitava, aí eu começava a beber aquilo, começava a fumar aquilo, começava a fazer aquilo, fazia aquilo junto e ia enfiando. Cada hora estava numa turma, cada hora estava numa coisa. E eu fui crescendo em relação a isso, e eu fui mexendo em outras coisas. Aí eu fui mexendo com o poder da mente, eu fui mexendo com macumba, eu fui mexendo com o espiritismo, aí eu fui misturando tudo. Então eu tinha tudo isso misturado na minha vida, e aquela coisa, meu pai bebendo cada vez mais, minha mãe cada vez mais depressiva, meu irmão cada vez mais depressivo, era toda uma tragédia, né? Tomava comprimido muitas vezes para ver se ficava livre da vida daquele jeito, e eu fui criada com a minha mãe assim para mim, assim, o tempo inteiro. A minha nota tem que ser melhor, ninguém podia tirar uma nota maior na sala que eu, porque eu ficava de castigo. Tudo meu tinha que ser, eu tinha que ser perfeito em tudo, eu não podia errar, eu não podia nada, era extremamente assim, ela andava comigo como se eu tinha que ser a melhor filha, tudo, eu tinha que ser melhor em tudo. Então tudo eu fazia para agradar, eu vivia o tempo inteiro tentando agradar ela, e não agradava ela em nada, e coitada da minha mãe, morreu, vai fazer 6 anos agora, e morreu sem eu agradar, aí sem eu agradar ela,
que ela quis que eu fosse. E aquela coisa foi, né, cada vez mais, aquele vazio cada vez mais no meu coração, e a minha família cada vez mais destruída. E quando eu formei, eu vim montar meu laboratório aqui em Itajubá. Eu montei meu laboratório em Itajubá. E uns 5 meses mais ou menos que eu estava aqui em Itajubá, e aqui em Itajubá então eu pirei, né? Aí eu piroquei mesmo a cabeça aqui. Aí eu estava em Itajubá, eu conheci o Marcelo. E o Marcelo, a família do Marcelo é da comunidade desde que existe a comunidade, a Javenice, junto com o Tatá. E o Marcelo eu conheci ele tinha 29 anos, o Marcelo era um rapaz de igreja, um rapaz da missa, um rapaz do grupo de oração, do grupo de jovens, tudo isso, e vai e conhece uma louca desse jeito assim, e começa a me namorar, né? E a gente começa a namorar. A gente conversou uma semana, e ele tão quietinho, né, conversando ainda, me conhecendo, e aquela coisa e tal. Eu falei, nossa, gente, mas eu vou ficar conhecendo até quantos moços? Deu uma juntada nele, que ele levou o maior susto da vida dele, e começou, eu falei, não, que é isso, rapaz, vai ter que de novo conversar. E comecei a namorar o Marcelo. E foi aquela... né? O Marcelo lá daquele jeito e eu daquele jeito, e eu puxo o Marcelo pro pecado e puxo o Marcelo pro pecado, e o Marcelo me tenta levar para lá. A família do Marcelo pirou, né? A família do Marcelo pirou quando foi para... Aí quando foi um dia, ele chegou para mim e falou para mim assim, André, eu não aguento mais a mamãe, não estou dando conta da mamãe mais. A mamãe fica me falando na cabeça sem parar que eu largo você, eu largo você, que eu ponho até para fora de casa já. E eu sei, vamos fazer uma coisa? Faz uma coisa por mim, eu faço tudo por você. Faz uma coisa por mim, só a única coisa que eu vou pedir pra você. Aparece só lá um dia no grupo de oração comigo. Só pra mamãe ver o celular. Aí a mamãe vendo o celular, a mamãe dá uma acalmada, André. Eu falava, não, mas você tem 29 anos, não tem que fazer isso com a sua mãe. E ele, não, vamos, pelo amor de Deus, André, vamos, que não sei o quê. Aí a minha amiga falou assim, André, você quer separar dele? Eu falei, não. Então vai lá, André, custa ir lá. Um rapaz vem tudo com você, faz tudo com você. Não custa você ir um dia lá. E eu fui nesse dia, nesse grupo de oração da terça-feira, que era da família dele, que toda a equipe, a maior parte era da família dele. E eu fui nesse grupo de oração. Chegando lá, eu, em vez de, né, por isso que eu falo, a Márcia já dizia desde o início, tem que abrir o coração. Eu chegando lá, em vez de eu abrir o meu coração naquilo tudo que ele estava fazendo, eu fiquei em pé no meio do grupo e vi minha sogra pregando. Eu falei assim, tudo mentira que essa mulher fala. Conheço ela. Tudo mentira. O Marcelo queria morrer, tadinho. Queria morrer. E aí saí, fui embora. Não fiquei. Fui embora. Só que aí chegou na outra terça-feira, eu fui de novo. Aí todo mundo está rezando, não sei o quê. Aí o Senhor sai lá da frente, vai lá onde eu estava, lá no fundo, e põe a mão na minha cabeça e reza e fala para mim assim, nossa, olha, o Senhor coloca que você vai pregar para muita gente, você vai estar lá na frente, você vai pregar a palavra. Eu falei, nossa, eu nunca nem tinha direito. Você vai pregar a palavra, sei que. Aí eu peguei e falei para ele assim, moço, o dia que a galinha criar dente, eu prego a palavra. Eu falei para ele. Aí o Marcelo falou, nossa, André, não dá para ficar quieta, pelo menos ficar quieta, não fala nada. Aí eu peguei e falei para ele assim, aí ele falou assim, então, como para Deus nada é impossível, a galinha em algum canto desse planeta, alguma galinha criou dente. Ele falou para mim, não sei, não me interessa onde. Ele falou para mim, mas eu creio, em algum canto desse planeta, alguma galinha criou dente. Aí eu comecei a ir. Na outra terça eu estava de novo. Aí eu comecei a chorar nos grupos. Aí eu chorava até. Aí teve um dia que eu estava lá e eles estavam pregando sobre não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E eu estava ouvindo. E aí eu falei, então tá, se o Espírito Santo existe mesmo, se ele fala com a gente, se Jesus fala desse jeito igual o povo está falando, Jesus só me conhece, o Senhor sabe que eu sou tão prática, tão, né, amo matemática, física, essas coisas assim, sou descendente de libanês, praticidade naquela coisa e tal, fala comigo. Aí o José Brasópolis, que estava rezando lá na frente, falou assim, tem uma filha no nosso meio que está pedindo para que o seu pai pare de beber.
Aí eu olhei para o Marcelo e falei, sei eu. Ele falou assim, a única coisa que você faz é pedir que o seu pai pare de beber. Aí ele falou assim, vamos Assembleia, vamos povo, vamos orar para essa filha, vamos pedir intercessão, vamos pedir. E o povo começou a rezar, Aí ele pegou e falou assim, e a imagem que o Senhor me dá é a mãe e o pai dessa filha, juntos, esse pai está com um copo de pinga na mão, e a mãe discutindo com ele, para ele não beber. Vamos interceder. E o povo rezando, e eu já apavorada ali. Aí ele pegou e falou assim, a imagem agora que o Senhor dá é que esse pai pega esse copo de pinga, estoura na parede, não bebe, e amanhã, antes das 10 horas da manhã, essa filha vai receber um telefonema e a mãe contando para ela essa situação. 9h45 da manhã minha mãe me telefonou e contou para mim essa situação. Aí na terça-feira, na próxima que eu fui, eu já abri o coração. Assim. Aí eu abri os meus braços e falei, estou aqui, a minha vida é tua, faça dela aquilo que o Senhor desejar.